Bom, então aqui fica, recorte o desenho e prenda o desenho. Então, este recorte o e prenda o se refere ao desenho. Então, se eu substituir esse o por desenho, fica recorte o desenho e prenda o desenho. Próximo exercício, estique o barbante e passe a parafina nele. Esse nele em qual? Se refere ao barbante. Vamos ver na 48. Página 48. O que é para esticar? O barbante. O que é para passar no barbante? Depois de esticar, passa a parafina. Quanto de barbante será preciso para ficar mais claro? Quanto de parafina será preciso usar para o som ficar mais claro e alto? Pouco ou bastante? Usar bastante. Reescreva a instrução recuperando a palavra que foi substituída. Então, estique o barbante e passe parafina no barbante. Depois aqui nós temos uma outra instrução. O que é para deslizar pelo barbante? Os dedos. De que modo? De cima para baixo. Qual das palavras a seguir significa a princípio? A princípio significa no começo. No início, ao deslizar os dedos, o som vai ficar parecido com cacarejo? Não, no começo não, né? O que é preciso para ficar parecido? Tem que praticar bastante. Com o tempo, vai ficando melhor, vai ficar parecendo mais. Aqui nós temos, reler o título, cocoricó, que não vem do gogó. Vamos lá, página 49. Reescreva esse subtítulo substituindo gogó. Então, gogó significa garganta. Então, fica cocoricó, que não vem da garganta. Releia o trecho, como explica aqui. Não seria ouvido se não fosse pelo formato do copo. Isso acontece porque ele se refere a quem? Ele se refere ao copo. Nesse trecho, ele está substituindo a palavra dita anteriormente, que é o copo. Reescreva a frase sublinhada, substituindo ele pelo que você assinalou. Então, se eu substituir aqui o ele pelo copo, então eu vou copiar novamente a frase substituindo, ó. Então, fica, isso acontece porque o copo, em vez de isso acontece porque ele, fica, isso acontece porque o copo funciona como uma caixa acústica que amplia o som. Pinte sinal de interrogação aqui. No texto sublinhado, o ponto de interrogação tem o efeito de quê? De afirmar. Leia o seguinte trecho do texto e realize a atividade. Aqui tem uma parte importante que a gente vai precisar aqui, ó. Em copos fundos, o som é mais grave, nos rasos é mais agudo. Usando essa informação, nós vamos responder aqui a questão. Qual a alternativa que contém o motivo do som ser mais grave ou mais agudo? É o tamanho do copo, ele que vai definir, né? Então, quando o copo é alto, o som é mais grave. Quando o copo é baixo, o som é mais agudo. Depois, aqui é a hora de confeccionar o brinquedo. E depois, registra o que achou do brinquedo. Aqui é pessoal, cada um vai fazer o seu. Essa parte aqui eu pedi para vocês desenharem uma folha de papel, uma folha à tarde, uma galinha seguindo esses passos. Alguns alunos seguiram os passos desenhando aqui mesmo, tudo bem. Alguns desenharam numa folha à parte, tá? De qualquer maneira ficou bom? Todos ficaram bem bonitinhos. Bom, vamos falar agora de verbos. Aqui nós temos uma instrução, vocês percebem que no 1, o fure, e no 2, tá usando furar. A palavra no 1 é passe, na segunda é passar. Então, teve uma diferença aí, né? Então, mudou aqui a maneira de fure passou para furar, passe passou para passar. Que diferença você observou? Mudou a maneira da ação. Qual das instruções se dirige diretamente ao leitor? A primeira. Ela manda furar, né? E qual que, na segunda, então, ela é mais impessoal, não é diretamente. Quando você fala que você precisa furar, não é necessariamente com o leitor. Aqui reescreva as outras instruções. Então, aqui tá a primeira reescrita. Então, as outras instruções, a gente vai substituir todas, né? Envolver o copo com papel colorido para deixar o copo bonito. No papel branco, traçar o formato de uma galinha e pintar o desenho usando lápis de cor. Recortá-lo e prendê-lo no copo. Esticar o barbante e passar parafina nele.
Quanto mais parafina, melhor. O som fica mais alto e claro. Deslizar os dedos pelo barbante de cima para baixo. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho de paroxítonas. Antes de falar de paroxítona, eu sou obrigada a explicar o que é paroxítona. Então, para isso, eu vou explicar aqui para vocês, ó, só um minutinho. Bom, as palavras, elas podem ser classificadas em proparoxítonas, paroxítonas ou oxítonas. Quando elas são oxítonas? Elas são oxítonas quando a última sílaba é mais forte. Quando elas são paroxítonas? Quando a penúltima é mais forte. E quando elas são proparoxítonas? Quando a antepenúltima é mais forte. Aí eu coloquei alguns exemplos aqui, ó. Aqui é oxítona, a última é forte. Sofá, café. Paroxítonas, a antepenúltima é mais forte. Casa, armário. E proparoxítona é a antepenúltima que é mais forte. Pêssego, pássaro, tá? Então, última, penúltima e antepenúltima, tá? Bom, agora vamos falar um pouquinho das paroxítonas acentuadas, terminadas em ditongo. Primeiro vamos entender o que é ditongo. Ditongo é quando tenho o encontro vocálico, e esse encontro vocálico, quando eu separo a sílaba, ele fica junto. Por exemplo, sério, o i e o o é o encontro vocálico. Quando eu separo essa sílaba, o i e o o fica junto. A mesma coisa na palavra área, né? Área. O ea, aqui no caso, é um ditongo. Então, quando eu separo a sílaba, ele fica junto. Aí vem a B. A sílaba tônica dessa palavra é a penúltima aqui, ó. Sério e área. Então, aqui é o forte, né? E essa aqui também é o forte. Então, é a penúltima. Última, penúltima. Última, penúltima. Quanto à posição, elas são paroxítonas, porque quando é a última é oxítona, então se ela é forte aqui, ela é paroxítona. A mesma coisa, a área é paroxítona. Elas são acentuadas? Sim, porque elas têm acento, ó. Sério tem acento, área tem acento. Aqui foi pedido para vocês preencherem a cruzadinha, né? Com as palavrinhas. Então, aqui, imóveis, água, cárie, régua e lírio. Tem uma explicaçãozinha aqui falando das vogais e das semisvogais, né? Então, aqui diz que as vogais são as que são mais fortes e as semivogais são mais fracas. No caso, sério, o i tem menos força que o o. Então, é semivogal mais a vogal. E tá falando também que as palavras paroxítonas, terminadas em ditongos orais, elas são acentuadas. Então, o que é ditongo oral? Aquele som que sai pela boca. Oral é tudo que sai da boca, né? E ela pode ser seguida ou não de S. No caso, imóveis segue de S. Régua e outras aqui não tem S no final. Lembrando que eu tenho um ditongo aqui, um ditongo aqui, um ditongo aqui, um aqui e um aqui. E com isso, então, a gente termina aí a nossa correção de português. Espero que vocês façam a correção no caderno, na apostila, né? Aliás, para deixar ela bem arrumadinha, tá bom? Obrigada, pessoal.